A cena parecia silenciosa demais para uma madrugada comum. A lua iluminava apenas o suficiente para revelar o rastro de terra remexida, a pá caída pela metade e as marcas de passos fugindo em direção ao portão. O coveiro não gritou, não pediu ajuda, não tentou fingir coragem. Ele simplesmente correu como se aquilo que viu dentro da cova tivesse arrancado de sua alma qualquer noção de lógica ou controle. Quem o encontrou depois descreveu um homem trêmulo, pálido, repetindo frases desconexas, incapaz de explicar por que abandonara um serviço que repetiu centenas de vezes sem hesitar. Mas aquela noite não era como as outras. O enterro que ele começou não teria fim. E o motivo disso estava escondido dentro de um caixão que nunca deveria ter sido baixado ali. O que quer que estivesse naquela madeira, cercado por terra fria e túmulos antigos, não se comportava como um corpo comum. Havia algo vivendo na escuridão abaixo dos pés do coveiro. Algo que esperava apenas o momento certo para se revelar. Nas horas seguintes, o cemitério inteiro carregou sinais de que nada estava sob controle. O vento passou a soprar sempre na mesma direção, independente do clima. O silêncio ficou tão denso que sufocava, e um ruído constante, baixo e irregular, parecia vir das covas mais antigas, como se algo se movesse sob a superfície. Quando a equipe da manhã chegou, esperava encontrar apenas um serviço interrompido por descuido. Mas o que viram fez qualquer explicação humana parecer frágil. O caixão estava quebrado por dentro, a terra estava cavada para cima e o espaço onde deveria estar o corpo estava vazio. O que aconteceu naquela madrugada não foi um acidente, não foi um surto e não foi uma fuga sem motivo. O coveiro viu algo que não deveria existir, algo que transformou um enterro comum no início de uma história que a própria cidade tentou apagar. E agora, revisitando cada detalhe, cada testemunho e cada marca deixada na terra, fica claro que esse não foi apenas um erro ritual ou burocrático. Foi uma tentativa falha de sepultar algo que se recusava a permanecer enterrado. A história começa muito antes da noite do enterro interrompido. Começa no hospital, onde o falecido foi declarado morto. O registro oficial apresentava uma causa simples, comum, sem qualquer elemento extraordinário. Mas quem analisou o prontuário percebeu que havia algo errado. Os horários não batiam. As assinaturas eram apressadas demais. E o mais perturbador, o médico responsável não era o plantonista daquela noite. Era alguém que não deveria estar de serviço, alguém cujo nome não constava em nenhum turno oficial há meses. Esse detalhe passou despercebido até o corpo chegar à funerária. O funcionário encarregado da preparação relata que sentiu um incômodo ao abrir a gaveta refrigerada. Disse que a temperatura estava estranhamente elevada para um cadáver recém-chegado. Ao tocar o pulso do falecido, retirou a mão com rapidez. Não estava frio o suficiente. A rigidez também parecia instável, indo e vindo em ciclos curtos que nenhum processo biológico normal poderia explicar. Ele chegou a comentar com colegas, mas foi silenciado com a justificativa de que devia estar cansado. Ao iniciar os procedimentos, percebeu algo ainda mais anômalo. Pequenos espasmos atravessavam a musculatura do falecido, mas não eram os movimentos involuntários comuns dos estágios pós-morte. Eram movimentos coordenados, quase rítmicos, como se algo dentro do corpo tentasse responder a estímulos que só ele conseguia perceber. Quando relatou isso ao gerente, recebeu a ordem imediata de fechar o caixão e adiantar o velório, mesmo com a família chegando horas mais tarde do que o previsto. Foi nesse ponto que a pressa começou a parecer absurda. O caixão escolhido era mais resistente do que o habitual, com travas reforçadas, como se alguém tivesse certeza de que seria necessário impedir qualquer abertura inesperada. Não era um modelo padrão para aquela funerária. Não estava no catálogo, e ninguém conseguia explicar como ele havia chegado ali. Quando a família finalmente apareceu, trouxe consigo um clima tenso, pesado, de ansiedade mal disfarçada. Evitavam aproximar-se do caixão. Pediram para que fosse lacrado imediatamente e recusaram qualquer tentativa de exibição do corpo. Um pedido incomum, mas não inédito. O que chamou a atenção foi a urgência. Não queriam rezar, não queriam conforto.
Queriam apenas que o caixão fosse levado ao cemitério o quanto antes. E então veio o detalhe que marcaria toda a linha do tempo. Um dos familiares, no momento de assinar a liberação, deixou escapar uma frase quase inaudível, dita entre dentes. Não deveríamos ter trazido ele para cá. A partir desse instante, toda tentativa de seguir o protocolo encontrou resistência. Documentos incompletos, datas alteradas, informações faltando. A funerária insistia em fazer perguntas, mas a família insistia em evitar respostas. O motorista que levou o corpo ao cemitério relatou sentir a sensação incômoda de estar sendo observado pelo retrovisor, mesmo dirigindo sozinho na frente. O único reflexo que aparecia na janela traseira era o formato do caixão, mas ele jurava ouvir algo se mover dentro dele, como se o interior vibrasse levemente. Quando o veículo finalmente parou diante dos portões do cemitério, os familiares não quiseram entrar. Ficaram do lado de fora em silêncio, como se a simples presença do local fosse perigosa demais. Apenas disseram ao coveiro: "Faça isso rápido." O corpo que nunca deveria ter chegado ali tinha sido entregue, mas a terra que o receberia não seria capaz de contê-lo. O velório deveria ter sido o momento de despedida, mas desde o início havia algo deslocado, uma sensação de que aquele ambiente não aceitava a presença do corpo. Funcionários experientes, acostumados com rotinas marcadas pela dor alheia, perceberam que a sala parecia mais fria do que o normal, mesmo com o ar-condicionado desligado. O florescimento das coroas era mais lento, como se o clima ao redor delas estivesse sendo drenado. E o caixão, embora fechado, parecia emitir um ruído baixo, quase como uma vibração contínua, impossível de identificar. O primeiro sinal foi notado por uma atendente que se aproximou para ajustar as flores. Ela recuou imediatamente ao ouvir um estalo vindo de dentro do caixão. Não era madeira tensionada. Era algo mais profundo, orgânico, como se um músculo tivesse se contraído. Assustada, chamou outro colega, que também ouviu o som. Ambos olharam um para o outro, buscando explicações lógicas. Ninguém encontrou nenhuma. Minutos depois, o perfume das flores começou a desaparecer. A atendente descreveu a sensação de que o ar estava sendo absorvido, como se a sala estivesse perdendo aroma, cor e até calor. O incenso que costumavam acender em velórios demorou mais tempo para acender e queimava de forma irregular, soltando fumaça que formava espirais estranhas, quase como se estivesse respondendo a um ritmo interno da sala. Foi nesse momento que o gerente decidiu chamar o responsável técnico da funerária para verificar o corpo, mesmo contra o pedido explícito da família. Ele se aproximou do caixão, colocou a mão sobre a tampa e percebeu que a madeira estava morna, quente demais para um corpo que havia sido declarado morto há tantas horas, quente o suficiente para fazê-lo retirar a mão imediatamente. Ao tentar abrir uma das travas laterais para confirmar o estado do cadáver, algo ocorreu que congelou o ambiente. A trava, feita de aço, estava marcada por arranhões recentes, mas arranhões internos, como se unhas tivessem raspado por dentro da tampa. O técnico chamou o gerente em silêncio, mostrou as marcas e ambos se encararam com o mesmo pensamento que não ousaram verbalizar. Aquilo não era normal. Aquilo não era possível. Antes que pudessem fazer qualquer nova tentativa de abrir o caixão, a família chegou de repente. O horário previsto para o velório havia sido antecipado por eles, sem aviso. Entraram na sala com pressa e pediram que todos se afastassem. Não queriam orações, não queriam músicas, não queriam velas acesas. Apenas queriam que o corpo fosse transportado imediatamente para o cemitério. O gerente percebeu que estavam nervosos demais, como se estivessem fugindo de alguma coisa que sabiam que não conseguiriam controlar. Quando tentaram justificar o pedido, o mais velho da família disse uma frase que deixou todos inquietos. Ele não gostava de ficar fechado. As palavras ecoaram na sala. Não era uma frase dita por quem está na dor do luto. Era um aviso, um reconhecimento de que, por alguma razão, aquele corpo não devia permanecer por muito tempo em ambientes confinados. O técnico tentou insistir em procedimentos formais,
mas foi interrompido por um forte estalo vindo de dentro do caixão. Todos ouviram. Dessa vez, ninguém fingiu que era apenas a madeira ajustando-se. O som era úmido, interno, e fez o mais jovem dos familiares empalidecer no mesmo instante. A decisão foi tomada sem debate. Encerraram o velório, lacraram o caixão com parafusos adicionais e levaram-no ao carro funerário. Até hoje, funcionária alguma daquela funerária aceita trabalhar na sala onde isso aconteceu após o pôr do sol. Os sinais estavam ali, nítidos, quase gritantes, mas ninguém quis enxergar. A terra do cemitério aprenderia isso da pior forma. A pressa incomum da família já levantava suspeitas, mas nada se comparava ao momento em que revelaram sua única exigência. O caixão deveria permanecer fechado do início ao fim, sem qualquer possibilidade de abertura. Não queriam reconhecimento do corpo, não queriam despedidas. Recusaram até mesmo a tradição de colocar objetos pessoais dentro da urna. Alegaram que o falecido teria pedido isso em vida, mas nenhum parente conseguiu explicar quando, onde ou por qual motivo esse suposto desejo teria sido mencionado. A justificativa soa ainda mais estranha quando se considera a história pregressa do homem. Ele não tinha pavor de caixões, não evitava cemitérios e nunca demonstrara desconforto com funerais. Seus conhecidos diziam que ele era até pragmático demais, conversando com naturalidade sobre a morte. Então por que de repente uma regra tão rígida? Por que o pânico velado diante da possibilidade de alguém ver seu rosto? Quando o técnico da funerária tentou questionar essa exigência, a resposta veio rápida e baixa, quase sussurrada. Ele não deve ser visto assim. Ninguém explicou o que significava assim. Ninguém sequer tentou suavizar o tom. Era uma ordem, não um pedido. E foi nesse ponto que o ambiente mudou. A temperatura pareceu cair alguns graus, e os familiares passaram a evitar até olhar para o caixão, como se eles mesmos temessem a própria proximidade. Uma das sobrinhas relatou dias depois que sentiu o caixão vibrar no momento em que tocaram suas bordas para lacrá-lo. Não uma vibração causada pelo transporte ou pelo peso. Era algo sutil, rítmico, como um tremor interno que se repetia em intervalos quase orgânicos. Ela retirou a mão imediatamente, disfarçando o susto para não atrair atenção. Mas não voltou a aproximar-se da urna em nenhum instante do velório. O motorista responsável pelo cortejo também percebeu algo fora do comum. Enquanto esperava a família concluir a assinatura final, ouviu um ruído abafado vindo do interior do veículo funerário. Era semelhante ao som de alguém expirando após segurar a respiração por tempo demais. O motorista abriu a porta traseira e verificou se o caixão havia se deslocado. Ele estava perfeitamente alinhado, mas o som ecoou mais uma vez, e dessa vez parecia vir não do caixão, mas do ar ao redor. Ao informar isso ao gerente da funerária, recebeu apenas um olhar silencioso, como se ambos soubessem que algo estranho estava acontecendo, mas nenhum dos dois tivesse coragem de verbalizar aquilo. Quando a família subiu no carro que os seguiria até o cemitério, o parente mais velho olhou para o motorista e disse as palavras que se tornariam centrais para todo o caso. Se algo acontecer no caminho, não pare. O motorista tentou rir, achando que fosse apenas superstição. O parente manteve a expressão séria. Estou falando sério, não pare. A tensão era tão visível que qualquer tentativa de diálogo morreu ali. E enquanto o cortejo se deslocava pelas ruas silenciosas da cidade, algumas janelas acenderam quando os moradores ouviram o som incomum que ecoou do interior do veículo funerário. Um ruído grave, irregular, que parecia mistura de madeira forçada e algo respirando. A família sabia muito mais do que permitia revelar. O pedido para manter o caixão fechado não era por respeito, tradição ou desejo do falecido. Era por medo. Medo do que estava dentro. Medo do que poderia acontecer se alguém tentasse ver o que na verdade não deveria estar lá. E quando o carro finalmente chegou ao cemitério, esse medo se transformou no início de algo muito maior. O trajeto até o cemitério deveria ter sido tranquilo, silencioso, respeitoso. Mas desde o momento em que o motorista ligou o veículo funerário, algo começou a se alterar dentro do carro.
Um estalo seco ecoou na parte traseira, como se o caixão tivesse cedido alguns milímetros sob um peso inesperado. O motorista olhou pelo retrovisor, esperando ver o objeto deslocado, mas ele permanecia perfeitamente no centro da plataforma metálica, preso pelas travas. Mesmo assim, o som reapareceu, mais forte, mais próximo, mais impossível de ignorar. Ele tentou se convencer de que era apenas a madeira ajustando-se à mudança de temperatura, mas quando fez a primeira curva, aconteceu de novo. Dessa vez, o ruído não era de madeira. Era um arranhão lento, contínuo, vindo de dentro da urna. O tipo de som que faria qualquer pessoa desejar acelerar sem olhar para trás. O motorista manteve o olhar firme na estrada, lembrando-se do aviso da família. Se algo acontecer no caminho, não pare. Porém, quando o veículo passou por um trecho mais iluminado, ele viu, pelo reflexo da janela lateral, uma sombra se mover ligeiramente dentro do caixão. Não era a sombra do carro. Não era a oscilação das luzes. Era um movimento lento, fluido, como se algo estivesse deslizando da parte superior para a inferior da urna. Ele apertou o volante com força, o coração acelerando. O retrovisor interno parecia agora um portal para uma verdade que ele não queria testemunhar. Ainda assim, seus olhos o traíram. O reflexo mostrava uma vibração súbita, 3 batidas suaves, espaçadas com precisão. Cada uma delas sacudiu a base metálica do veículo. E então, silêncio. Silêncio absoluto. Tão denso que abafava até o som do motor. Foi nesse momento que o segundo carro, onde a família seguia atrás, acelerou ligeiramente e aproximou-se da traseira do veículo funerário. O motorista viu o farol piscar 2 vezes. Era um sinal combinado. Um pedido silencioso para que ele não olhasse, não investigasse, não parasse. Apenas continuasse. Mas o pior ainda estava por acontecer. Poucos metros antes de chegar ao portão do cemitério, o carro passou por um quebra-mola. O impacto foi leve. Nada que justificasse o som que veio em seguida. Um golpe violento na tampa interna do caixão, como se algo com força tivesse empurrado de dentro para fora. O ruído foi tão forte que o motorista quase perdeu o controle da direção. O carro balançou e a família no veículo de trás buzinou desesperadamente. Ele respirou fundo, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Por um instante que pareceu eterno, o caixão ficou imóvel. A vibração cessou. O ar ficou parado, frio, espesso. Foi como se o mundo dentro daquele veículo suspendesse todos os seus movimentos. E então veio a última confirmação de que nada ali estava morto. Um gemido abafado, rouco, humano. O motorista engasgou com o próprio ar. Não era possível. Não era lógico. Não era permitido pelo que ele sabia sobre a morte. E, no entanto, o som voltou, desta vez mais longo, quase como uma tentativa falha de inspirar. Ao ver os portões do cemitério se aproximando, o motorista acelerou. O farol piscou mais uma vez, como se a própria noite tentasse alertá-lo de que aquela chegada não seria igual às outras. A família não esperou o carro parar completamente. Saíram do veículo antes mesmo de desligar o motor, pálidos, tensos, como se estivessem correndo contra o tempo, ou contra aquilo que, a qualquer momento, poderia sair de dentro da madeira. O enterro começaria ali, diante daquele silêncio pesado que antecede uma revelação inevitável. O coveiro ainda não sabia, mas em poucos minutos ele seria a última pessoa a ver o caixão intacto. O cemitério onde o enterro aconteceria não era um lugar anônimo, recente ou comum. Era uma construção antiga, cercada por muros desgastados, portões que rangiam com o menor sopro de vento e árvores antigas que pareciam observar cada visitante. Os moradores mais velhos da região afirmavam que aquele espaço carregava uma energia inquieta, como se o solo acumulasse histórias demais, de gente demais, por tempo demais. Nada ali parecia adormecido, apenas contido. Quando o coveiro recebeu a ordem de preparar a cova, estranhou o nome do falecido. Não porque fosse incomum, mas porque já havia visto aquele sobrenome em livros de registros antigos. Era um sobrenome que aparecia sempre associado a mortes incompletas,
velórios apressados e sepultamentos realizados antes do amanhecer. Histórias que circulavam como lendas locais, mas que ao longo das décadas foram se repetindo tantas vezes que deixaram de ser coincidência. O cemitério guardava em seus arquivos um histórico de enterros interrompidos que nunca ganharam explicação formal. Em uma noite de 1984, o caixão de uma jovem foi encontrado virado dentro da cova, mesmo após ter sido selado horas antes. Em 1997, o coveiro anterior abandonou o serviço devido aos sons que jurou ter ouvido embaixo do solo recém-remexido. Em 2003, um enterro foi suspenso quando a tampa do caixão simplesmente se abriu sozinha, sem qualquer falha estrutural que justificasse o incidente. E em 2011, um corpo desapareceu da cova antes da manhã seguinte, deixando apenas marcas de pressões irregulares nas paredes de terra. Os registros oficiais sempre atribuíam esses eventos a falhas humanas, mas os funcionários do local sabiam que não era tão simples. A terra daquele cemitério parecia reagir de maneira diferente, especialmente em noites mais frias. Parecia mover-se levemente, como se respirasse. Alguns trabalhadores afirmavam ouvir ruídos fracos saindo de covas antigas, ruídos que não eram animais e tampouco vento. Sussurros baixos, gemidos distantes, o tipo de som que ninguém deseja confirmar. Quando o cortejo chegou naquela noite, o cemitério estava especialmente silencioso. Sem insetos, sem folhas se movendo, sem ruídos de cidade ao longe. Apenas um silêncio firme, pesado, que envolvia tudo. O coveiro percebeu o comportamento estranho da família, que se manteve afastada, evitando qualquer aproximação da cova recém-aberta. Seus olhares estavam fixos no caixão, como se esperassem que algo acontecesse a qualquer momento. Enquanto ajustava a pá e alinhava as cordas, o coveiro notou que o solo da cova estava mais úmido do que deveria. Não havia chovido nos últimos dias, mas a terra parecia ter sido remexida por dentro, como se algo tivesse pressionado as paredes ainda durante a escavação. Ele tocou o fundo da cova e percebeu uma vibração muito leve, quase imperceptível, como se algo pulsasse sob a terra. O vento começou a soprar contra o cemitério, mas apenas na direção da cova. As árvores ao redor estavam imóveis, porém o ar circulava forte naquele ponto específico. O coveiro olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas não encontrou nada além da escuridão cortada por luzes de velório. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não o deixava. Foi nesse instante que o sino da pequena capela tocou. Não uma badalada completa, mas um único impacto seco, metálico, impossível de ser causado por vento ou falha mecânica. A família prendeu a respiração. O coveiro assustou-se, mas tentou manter o foco. Ele já testemunhara coisas estranhas ali, mas nenhuma tão perturbadora quanto aquela simples campainha solitária ecoando no silêncio. Naquela noite, o cemitério não era apenas o cenário de um enterro. Era um participante silencioso, atento, à espera do momento em que algo sairia, ou retornaria da terra. E o coveiro ainda não sabia que os sinais mais claros de que algo vivo estava no caixão estavam prestes a se manifestar. O coveiro já havia realizado centenas de enterros. Sabia reconhecer quando uma noite escondia algo errado. E naquela, desde o instante em que o carro funerário cruzou o portão, o ar parecia carregar um peso invisível. Não era apenas frio. Era um tipo de silêncio que antecede tempestades, brigas ou revelações. Um silêncio que parecia observar. Assim que o caixão foi retirado do veículo, o vento começou a soprar de maneira abrupta. Não vinha das árvores, não vinha da rua, parecia surgir do próprio solo. O coveiro sentiu a brisa gelada subir pelas pernas como se fosse um aviso, uma primeira ameaça. Ele olhou ao redor e percebeu que nenhuma folha se movia nas árvores altas que cercavam o cemitério. O vento existia apenas ali, naquele pequeno círculo onde a cova esperava. Enquanto ajudava a guiar o caixão até o buraco, o coveiro notou que a família mantinha sempre 2 passos de distância. Não se aproximavam, não estendiam a mão.
Não olhavam diretamente para a urna. Pareciam temer algo específico, como se soubessem que aquele momento era o mais perigoso. Um dos homens mais velhos sussurrou: "Se o vento aumentar, recue." O coveiro fingiu não ouvir. Mas a frase se fixou em sua mente, quando o caixão foi posicionado sobre as cordas e começou a descer. O vento aumentou de forma súbita, como um sopro vindo debaixo da terra, não de cima. A brisa se transformou em rajada. A poeira subiu em espiral. Os lenços usados pela família foram arrancados das mãos e arrastados para dentro da cova, como se o buraco estivesse respirando profundamente. O coveiro tentou manter o controle das cordas, mas percebeu que o movimento não correspondia ao peso real do caixão. Em certos momentos, ele parecia mais leve do que deveria. Em outros, mais pesado, como se algo dentro dele estivesse mudando de posição. Não era normal. Não era possível. E a sensação de que havia algo vivo naquela urna começava a se consolidar. Foi então que o vento parou, de repente, sem transição. Como se alguém tivesse desligado um ventilador enorme escondido no chão. O silêncio que se instalou era tão denso que fazia os ouvidos pressionarem. O coveiro segurou a corda com força, tentando manter a calma. Foi nesse momento de pausa que o primeiro som veio de dentro da cova. Um impacto seco na madeira, depois outro. E então um terceiro mais forte, como se algo estivesse empurrando a tampa de dentro para fora. A família prendeu a respiração. O coveiro congelou, olhando para baixo com incredulidade. A tampa do caixão vibrou ligeiramente. Não era vibração causada por movimentação das cordas. Era vibração com origem interna. Um dos familiares deu meia volta e começou a andar em direção ao portão. Não para fugir, mas como quem sabe que algo está prestes a acontecer e não quer estar perto quando acontecer. O coveiro, trêmulo, tentou acelerar o processo de descida. Quanto mais rápido aquele caixão fosse enterrado, mais rápido ele poderia sair dali. Mas quando a urna tocou o fundo da cova, a terra ao redor tremeu por um breve instante. Não um terremoto, não um deslocamento natural. Era como se algo se ajustasse sob o solo para receber o que estava sendo colocado ali. A tensão cresceu quando o coveiro ergueu a pá para começar a cobrir o caixão. Antes que pudesse lançar a primeira camada de terra, uma rajada de vento emergiu da cova com tanta força que apagou as velas ao redor e arrepiou todos os presentes. A brisa fria parecia conter um som muito baixo, quase inaudível, como se fosse respiração. Aquela noite marcaria o início do pior, porque o vento que surgiu naquela cova não era apenas um movimento de ar, era um aviso, e o próximo acontecimento deixaria isso dolorosamente claro. O coveiro ainda segurava a pá quando o ruído aconteceu pela primeira vez. Não era um som alto, mas tinha uma qualidade que atravessava o corpo, como algo que vibrava por dentro da terra antes de alcançar os ouvidos. Um arrastar lento, irregular, profundamente humano. Ele olhou para a família, esperando algum tipo de reação, mas todos estavam imóveis, como se já esperassem por aquilo. O silêncio deles parecia uma confirmação silenciosa de que o que estava prestes a acontecer não era novidade para ninguém, exceto para ele. O coveiro tentou convencer a si mesmo de que o som vinha de raízes, pedras ou de algum animal preso no solo. Mas a ilusão durou apenas alguns segundos. Quando ele inclinou o corpo para lançar a primeira porção de terra, ouviu o ruído novamente, desta vez mais claro, mais próximo, mais impossível de justificar. Era a fricção de algo duro contra a madeira, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele estalou a língua tentando esconder o pânico, mas a mão que segurava a pá tremia. Antes que pudesse continuar, o som mudou. Não era mais arrastar, era algo mais preciso. 3 batidas lentas, ritmadas, espaçadas como se seguissem uma cadência deliberada. Ele percebeu imediatamente que não havia nada natural naquele som. Não eram pedras, animais ou madeira cedendo. Aquilo era intenção. O som ecoou através da cova aberta, ressoando nas paredes de terra. A vibração chegou aos pés do coveiro, subindo até o peito.
Ele recuou um passo instintivo. A família permaneceu imóvel, mas seus olhares estavam fixos na tampa do caixão, todos atentos ao movimento quase imperceptível que começava a se formar na madeira. Uma elevação suave, quase como a expansão de um pulmão. Foi aí que o coveiro percebeu. Aquilo estava respirando. O ar ao redor tornou-se mais frio. Cada inspiração parecia puxar partículas de poeira e pequenos fragmentos de terra para dentro da cova, como se o caixão estivesse sugando o ambiente. O coveiro sentiu o vento gelado bater em seu rosto e afastou-se ainda mais. Mas o som não parava. Pelo contrário, tornava-se mais insistente, como se estivesse tentando coordenar o próprio ritmo de vida a partir daquela escuridão subterrânea. Um dos familiares começou a chorar em silêncio, não de medo, mas de resignação, como alguém que já sabia o final daquela história e apenas aguardava que o inevitável se concretizasse. Ele murmurou algo que o coveiro quase não conseguiu ouvir. É sempre assim. Essa frase atravessou o ar como uma sentença. Sempre assim. O coveiro sentiu o peso dessas palavras. Algo dentro dele dizia que não era a primeira vez que enterravam alguém daquela linhagem e que não seria a última. A família conhecia aquele ruído, conhecia aquele comportamento, conhecia o que vinha depois. Eles não estavam chocados, estavam aguardando. E o próximo som confirmou essa suspeita. Não era mais arrastar, nem batida, era arranhão. Unhas raspando por dentro da madeira com força crescente, como se a tampa estivesse prestes a ceder. O coveiro largou a pá. O metal caiu sobre a terra seca com um eco forte, quebrando por um instante o ritmo do som subterrâneo. Mas os arranhões continuaram, cada vez mais rápidos, cada vez mais agressivos. O chão ao redor da cova tremeu, não como um terremoto, mas como um corpo tentando se erguer sob camadas de terra. O coveiro deu 2 passos para trás, tropeçando em sua própria sombra. A família recuou como um grupo acostumado a sobreviver àquilo, não a enfrentá-lo. Foi nesse instante que o som parou. Parou tão abruptamente que pareceu que o mundo ao redor perdera o ar. O silêncio que se instalou foi tão absoluto que doeu. E então, na escuridão dentro do caixão, algo golpeou a tampa com força suficiente para erguer a madeira por um segundo. O coveiro caiu de joelhos e entendeu, tarde demais, que ainda estava muito longe do pior. O coveiro, ainda atordoado pelo golpe que quase ergueu a tampa do caixão, tentou recuperar o controle da situação. Seu corpo tremia, mas sua mente buscava desesperadamente uma explicação racional. Era assim que sobrevivera por tantos anos naquele cemitério, aceitando o inexplicável, mas sem permitir que ele o paralisasse. Então respirou fundo, pegou novamente a pá caída e tentou cumprir seu trabalho, cobrir a cova e ir embora o mais rápido possível. Mas quando tentou fincar a pá no solo, algo o impediu. A lâmina metálica bateu contra a terra e ricocheteou, como se tivesse atingido uma superfície sólida. Ele fez mais força, pressionando o peso do corpo sobre o cabo. Nada. A pá não penetrava nem mesmo alguns milímetros. O chão, que minutos antes era macio e perfeitamente cavado, agora parecia ter se transformado em pedra. O coveiro franziu o senho, confuso, e tentou mais uma vez. A pá escorregou do mesmo modo, quase arrancando o cabo de suas mãos. Ele ajoelhou-se para tocar a terra com a ponta dos dedos, esperando encontrar uma explicação. Mas o que sentiu fez seu sangue gelar. O solo estava tensionado, rígido, como se algo por baixo estivesse empurrando para cima, compactando a terra com força. A sensação era semelhante a pressionar um tapete esticado por uma mão oculta. Não fazia sentido. Nada no processo de decomposição ou no peso do caixão poderia causar aquilo. A família observava em silêncio absoluto. Nenhuma palavra, nenhum gesto de ajuda ou apoio. Somente olhares fixos na terra, olhares que pareciam carregar não surpresa, mas resignação. Como se aquele obstáculo não fosse novidade para eles. O coveiro tentou novamente, desta vez golpeando o solo com mais violência. A lâmina bateu e saltou, produzindo um som metálico que ecoou pelo cemitério inteiro. E como resposta,
Algo dentro da cova se mexeu. Um impacto abafado, profundo, que fez a terra vibrar por um segundo. O coveiro recuou instintivamente. O solo tremeu de novo. Um tremor curto, como se a coisa dentro do caixão tivesse pressionado a tampa contra a terra. "Afasta", disse um membro da família pela primeira vez naquela noite. A voz trêmula, mas carregada de certeza. "Alguma coisa não quer ficar aí." O coveiro ignorou, ou tentou ignorar. A ideia de deixar um corpo sem enterrar era inaceitável. Ele ergueu a pá mais uma vez, decidido a perfurar aquela barreira, mas antes que pudesse golpear o solo pela quarta vez, um som emergiu debaixo da terra. Um som que parecia estar diretamente abaixo de seus pés. Era um estalo de madeira se curvando sob pressão. E então veio o segundo, e o terceiro. O solo começou a inflar levemente no centro da cova, formando uma protuberância pequena, mas visível, como se o caixão estivesse sendo empurrado contra a terra. A superfície tremia sob a força interna, e a camada superior de poeira começou a se deslocar, formando trilhas finas que revelavam a vibração subterrânea. O coveiro deu um passo para trás, deixando a pá cair novamente. O cabo bateu contra o chão e rolou até parar no limite da cova. Ele sentiu as pernas fraquejarem. A família deu mais alguns passos para trás também, pressionados pelo instinto de sobrevivência, mesmo carregando o peso do segredo que tentavam esconder. O vento voltou, desta vez soprando para fora da cova. Não era natural. Era frio. Era pesado. Era úmido, como ar vindo de um espaço fechado há tempo demais. Ele trouxe consigo um cheiro sutil, mas perceptível, de terra antiga misturada com algo metálico. O tipo de cheiro que acompanha algo que não deveria estar vivo. O coveiro, agora pálido, percebeu a verdade que tentava negar. Não era o solo que estava impedindo a pá de entrar. Era algo debaixo dele. Algo que pressionava com força. Algo que lutava para subir. E o próximo movimento deixaria claro que a luta estava chegando ao limite. O coveiro sempre acreditou que havia visto de tudo naquele cemitério. Ele conhecia os ruídos noturnos, entendia as mudanças do vento e sabia diferenciar o medo real do imaginário. Mas nada o preparou para o que aconteceu quando decidiu dar um último passo em direção à cova, tentando manter a lógica como escudo. Ele precisava terminar o trabalho. Precisava convencer a si mesmo de que a terra compactada, os ruídos e a vibração tinham explicações naturais. Era essa crença que o mantinha são. Mas no instante em que se inclinou para recuperar a pá caída, tudo mudou. O solo levantou. Não como uma onda suave, não como um tremor natural. A terra subiu de forma brusca, como se algo tivesse dado um empurrão violento de dentro para fora. Um arco de terra se ergueu quase 10 centímetros, deslocando poeira e pequenas pedras. A forma curva endureceu por um segundo, como se tentasse romper a superfície. O coveiro recuou tão rápido que tropeçou e caiu sentado. O ar escapou de seus pulmões. O instinto, finalmente, falou mais alto que qualquer racionalização. A família entrou em pânico. Não gritaram, não correram, mas deram passos largos para trás, como um rebanho que reconhece um predador pelo cheiro. Um dos homens mais velhos murmurou algo que o coveiro ouviu nitidamente, mesmo tremendo de medo. Está acordando. A terra afundou de novo. O silêncio caiu por um instante, tão absoluto que o coveiro ouviu o próprio sangue pulsando nos ouvidos. E então veio o golpe. Um choque seco, brutal, que sacudiu o fundo da cova e fez parte da terra colapsar para os lados. O caixão explodiu contra o solo, não no sentido de estilhaçar madeira, mas no sentido literal de projetar fragmentos para fora, como se tivesse sido aberto de dentro com uma força descomunal. Um pedaço da tampa voou contra a parede lateral da cova, outro caiu próximo aos pés da família. O som ecoou por todo o cemitério, ricocheteando entre os túmulos como um trovão preso ali dentro. O coveiro tentou se levantar, mas o chão parecia fugir sob seus pés. Ele escutou um novo som vindo da cova, um arrastar profundo, irregular, pesado. Não soava como passos,
Não soava como alguém rastejando. Era uma mistura das duas coisas, como um corpo tentando se adaptar à ausência do espaço apertado em que estava. Foi nesse momento que o coveiro viu. Algo se moveu na escuridão da cova. Não a forma completa, apenas uma silhueta torcida, curva, que subiu alguns centímetros antes de recuar outra vez, como se ainda estivesse se acostumando à liberdade recém-adquirida. Era um movimento instintivo, primal, como o de alguém que não respira há tempo demais e tenta puxar ar de qualquer forma possível. O coveiro se virou para fugir, mas suas pernas não obedeceram. O terror absoluto congelou seus músculos. Ele sentiu a garganta fechar, o ar sumir e o coração bater com tanta força que parecia prestes a explodir. A família, por sua vez, recuava lentamente, como se escapar de olhos de predador exigisse calma. Eles sabiam que o movimento brusco seria pior. Então aconteceu o detalhe que transformou a fuga do coveiro em inevitável. Uma mão emergiu da terra. Não era uma mão fresca, não era carne recente. Era uma mão pálida demais, com unhas longas e escuras, coberta de terra até o pulso, mas se movendo com precisão. Ela se apoiou no chão e puxou algo maior, como se a criatura, ou pessoa, estivesse prestes a erguer todo o corpo para fora da cova. Quando a mão pressionou o solo e os dedos se abriram, o coveiro ouviu um estalo, não da terra, mas dos próprios ossos dos dedos, como se estivessem sendo reajustados depois de muito tempo presos. Foi nesse segundo que a mente dele finalmente cedeu. Ele largou tudo e correu. Não olhou para trás, não tentou entender. Apenas correu com a certeza absoluta de que se ficasse mais um segundo, seria a próxima pessoa a ser enterrada naquele lugar, viva. O que emergiu da cova naquela noite ainda não estava completo, mas já era suficiente para expulsar qualquer homem que acreditasse que o mundo dos mortos era previsível. Os relatos sobre a noite anterior foram suficientes para espalhar rumores pela cidade inteira antes mesmo do amanhecer. Mas ninguém estava preparado para o que os funcionários do cemitério encontraram quando voltaram para iniciar o trabalho rotineiro. O sol mal havia surgido quando o vigia, ao fazer sua ronda matinal, passou pelo local do enterro interrompido. Ele esperava ver a cova parcialmente preenchida, a pá caída, talvez marcas da fuga do coveiro. Mas o que viu arrancou o ar de seus pulmões. A cova estava vazia. Não apenas sem o caixão. Não havia qualquer indício de que um corpo poderia ter passado por ali. Nada de terra revolvida para fora. Nada de marcas de arrasto. Nada de impressões de mãos ou pés. Apenas o buraco perfeitamente aberto, como se tivesse sido escavado minutos antes. O fundo estava impecável, liso, sem fragmentos de madeira ou sinais de quebra. Era como se o caixão nunca tivesse existido. O vigia chamou outros funcionários que correram até o local. Todos esperavam encontrar rastros óbvios, pegadas na terra fofa, galhos quebrados, algum vestígio de que o morto havia sido retirado dali por alguém. Mas o chão ao redor estava impecável, sem marcas recentes. A terra, úmida e macia, deveria registrar qualquer movimento, humano ou animal, mas permanecia intacta, lisa, como se ninguém tivesse pisado ali desde a noite anterior. O detalhe que mais perturbou os trabalhadores foi encontrado na lateral da cova. Arranhões. Não eram marcas superficiais de raízes ou ferramentas. Eram arranhões profundos, verticais, feitos com força, como se dedos ou garras tivessem escalado as paredes de terra. Cada marca tinha aproximadamente o mesmo espaçamento, e algumas eram tão profundas que desprendiam nacos de solo compactado. Mas a direção dos arranhões contava a história mais assustadora. Eles vinham de baixo para cima. O silêncio entre os funcionários durou longos minutos. Um deles tentou racionalizar, sugerindo que o caixão havia sido roubado. Mas ninguém conseguia explicar como alguém poderia ter entrado no cemitério, retirado um caixão, apagado todas as evidências e deixado apenas arranhões ascendentes, sem nenhum rastro de fuga. Ao examinarem o fundo da cova, encontraram outro detalhe inexplicável. A terra estava quente, não morna, quente,
como se algo recém-saído dali tivesse liberado calor suficiente para alterar a temperatura do solo. Isso era impossível. Cadáveres não aquecem a terra. Nada ali poderia justificar aquilo. Foi então que o supervisor tomou a decisão de registrar o acontecimento como ocorrência de vandalismo, mesmo sabendo que não havia qualquer indício de ação humana. A ficha foi preenchida às pressas como uma tentativa de empurrar o medo para longe por meio da burocracia. A situação piorou quando um dos funcionários encontrou, ao lado de um túmulo antigo, um fragmento de madeira. Pertencia claramente à tampa do caixão. Porém, não estava quebrado como um estilhaço comum. Ele estava dobrado. A madeira era rígida demais para isso, mas ali estava, dobrada, como se tivesse sido moldada por mãos capazes de distorcer o impossível. A descoberta mais perturbadora veio quando outro funcionário encontrou marcas na parede externa dos fundos do cemitério. Marcas de unhas arrastadas descendo do muro para o lado interno, como se algo tivesse escalado para dentro, não para fora. A conclusão silenciosa era inevitável. O corpo não foi retirado. O corpo saiu, sozinho. E se saiu, permanecia em algum lugar dentro ou ao redor do cemitério, movendo-se com uma lógica que ninguém conseguia compreender. A partir daquele amanhecer, o cemitério deixou de ser apenas um local de descanso. Tornou-se o epicentro de algo vivo, antigo e impossível de conter. A cidade inteira acreditava que o falecido havia passado pelos procedimentos comuns antes de ser liberado para o velório. Mas quando as autoridades tentaram acessar o relatório da autópsia, descobriram algo que transformou a estranheza em alarme. Não havia documento algum. O sistema mostrava apenas um arquivo vazio, registrado minutos antes do horário oficial da morte. Nenhuma assinatura, nenhuma observação, nenhuma causa definida. Era como se o exame nunca tivesse sido realizado. O médico responsável, cujo nome aparecia no prontuário, também não correspondia a nenhum funcionário ativo. Sua ficha constava como desligada há 4 meses, após alegar crise de esgotamento e solicitar afastamento. Ele simplesmente sumiu da rotina do hospital. Colegas diziam que havia começado a agir de forma estranha semanas antes, alegando sentir-se observado durante plantões noturnos e relatando que certos corpos não permaneciam como deveriam. Seus superiores atribuíram os relatos ao estresse, mas agora, confrontados com a ausência da autópsia, ninguém conseguia evitar a pergunta: e se ele estivesse dizendo a verdade? Quando os investigadores visitaram o endereço registrado do médico, encontraram a casa vazia, portas trancadas, correspondências acumuladas, nenhuma movimentação recente. Vizinhos afirmaram que ele saía de madrugada, sempre olhando para trás, como se fugisse de algo que apenas ele pudesse ver. Em suas últimas noites ali, foi ouvido repetindo frases desconexas, sempre sobre corpos que não aceitam o fim. Dentro da casa, encontraram um único objeto deixado sobre a mesa da sala: um caderno aberto. As páginas continham notas incompletas de casos anteriores, mas a última anotação, escrita de forma trêmula, falava diretamente sobre o homem que havia sido enterrado na noite da fuga do coveiro. O médico descrevia comportamento muscular atípico, ausência de rigidez cadavérica compatível e uma reação inesperada a estímulos táteis durante o exame preliminar. Mas o trecho mais perturbador estava no final da página. Algumas palavras riscadas e, logo abaixo, uma frase escrita em pressa absoluta: ele ainda está tentando levantar. A caneta caiu sobre o papel, como se a frase tivesse sido interrompida por algo urgente. Não houve nova anotação. Não houve explicação. Apenas silêncio. Ao cruzarem os horários, descobriram que o médico desapareceu no mesmo dia em que o corpo foi liberado para a funerária. Não houve pedido de transferência. Não houve registro de viagem. Ele simplesmente deixou tudo para trás. E ninguém conseguiu encontrá-lo depois disso. A ausência da autópsia, somada ao comportamento estranho do médico, revelava uma verdade inquietante. O hospital tentou acelerar a liberação do corpo por motivos desconhecidos,
ignorando todos os protocolos que garantem que um falecido está realmente morto. A pergunta que permanecia era simples, mas terrível. O médico fugiu porque sabia o que aconteceria depois da morte, ou porque viu algo no corpo que o convenceu de que a morte não havia de fato acontecido? E enquanto essa dúvida pairava sobre o caso, outro detalhe emergia dos registros do hospital, algo que tornava toda a situação ainda mais impossível de ignorar. O sensor cardíaco do paciente apresentou atividade elétrica 9 minutos após a declaração oficial do óbito. 9 minutos depois, no escuro do necrotério, sem ninguém por perto para ver o que realmente ocorreu naquele intervalo. Antes daquela noite no cemitério, antes da fuga desesperada do coveiro e antes de qualquer ruído vindo de dentro do caixão, havia uma história silenciosa escondida na vida do falecido. Uma história que a família tentou apagar durante anos, alterando documentos, omitindo conversas e desconversando sempre que alguém mencionava o assunto. Mas os registros antigos, entrevistas com vizinhos e relatos esquecidos, revelam um padrão que não pode ser ignorado. Ele não era um homem comum. Desde jovem, sobreviveu a situações que deveriam tê-lo matado. A primeira foi um acidente automobilístico violento, em uma estrada rural sem iluminação. O carro capotou 3 vezes, pegou fogo e foi declarado perda total. Todos os especialistas afirmaram que ninguém poderia ter saído vivo dali. No entanto, ele saiu com apenas um corte leve na testa. Os bombeiros, impressionados, disseram que não fazia sentido. A segunda ocorrência veio anos depois, quando um desabamento parcial em uma construção o deixou soterrado por quase 20 minutos. As chances de sobrevivência eram inexistentes. Ainda assim, quando os trabalhadores removeram os escombros, encontraram-no consciente, respirando com relativa facilidade e, ao que tudo indicava, sem fraturas graves. Ele apenas repetia que ouviu algo dizendo que não era sua hora. Ninguém levou a frase a sério. A terceira vez foi a mais inquietante. Durante uma forte tempestade, um raio atingiu a varanda de casa enquanto ele atravessava a porta. O impacto foi tão forte que as paredes racharam e a estrutura inteira tremeu. A descarga elétrica deveria ter sido fatal. Em vez disso, ele desmaiou por alguns minutos e acordou confuso, perguntando a data, como se não tivesse certeza de quanto tempo havia passado. Esses episódios não eram coincidências, não eram sorte, não eram milagres. Eles formavam um padrão. Algo parecia impedir sua morte, ou atrasá-la, ou desviar seu caminho para longe do desfecho final que todos os outros seres humanos inevitavelmente enfrentam. A família nunca gostou de comentar esses incidentes. Quando alguém perguntava, respondiam com frases curtas, desconfortáveis, sempre evitando detalhes. Mas havia um parente distante, um primo que não convivia com o núcleo principal, que finalmente revelou o que alguns sabiam em silêncio. Desde criança, o homem dizia sentir presenças ao seu redor, especialmente quando adoecia ou corria risco. Dizia que essas presenças o chamavam pelo nome, que conversavam com ele, oferecendo uma estranha forma de conforto. O primo relatou ainda que, quando o falecido adoeceu alguns meses antes da morte, as crises noturnas eram acompanhadas de algo ainda mais perturbador. Ele levantava da cama e caminhava até o quintal como se estivesse sendo guiado. Ficava parado olhando para o chão como se conversasse com algo que ninguém mais podia ver. Nesses momentos, sua respiração ficava fraca, ritmada, quase estudada. A família preferia trancá-lo no quarto nessas noites para impedir que esse comportamento fosse visto pelos vizinhos. Mas o detalhe mais inquietante ficou registrado em um diário que o falecido mantinha às escondidas. Em uma das páginas, escrita com letra apressada, havia apenas uma frase: "Eu sinto que alguém está esperando por mim embaixo da terra." A anotação foi feita apenas 2 dias antes de sua morte. Quando se consideram todos esses eventos, a conclusão se torna inevitável. Aquele homem nunca chegou a pertencer completamente ao mundo dos vivos. Algo o acompanhava, algo que parecia reclamar sua presença repetidas vezes, até que finalmente, naquela noite no cemitério,
Aquilo que o chamava conseguiu alcançá-lo. E agora, depois de sair da cova sozinha, aquela presença não estava mais confinada ao corpo. Ela estava livre. Enquanto o cemitério amanhecia sob o peso de uma cova vazia e marcas impossíveis de explicar, relatos começaram a surgir das ruas próximas. O primeiro veio de uma senhora que caminhava cedo para comprar pão. Ela afirmou ter visto uma figura atravessar a esquina oposta da padaria, cambaleante, lenta, como quem aprende novamente a usar o próprio corpo. A princípio pensou tratar-se de alguém embriagado, mas quando a luz do poste iluminou a silhueta por alguns segundos, ela percebeu o detalhe que congelou seu sangue. A roupa era a mesma usada no enterro. A senhora parou no meio do passo, segurando o peito para conter o pavor. A figura não parecia caminhar com fluidez. Era como se alguns movimentos estivessem desconectados, descompassados, quase mecânicos. Os ombros inclinavam-se demais para um lado. O pescoço se virava com rigidez incomum, e os braços pendiam como se não tivessem certeza de onde deveriam estar. Ela descreveu a postura como alguém tentando se lembrar de como existir. O segundo relato veio de um jovem que voltava da academia. Ele viu a mesma figura parada no final da rua, imóvel, quase fundida com a sombra projetada por uma árvore alta. Ao aproximar-se, percebeu que algo estava profundamente errado. Não era apenas a roupa suja de terra. Era a maneira como a figura inclinava a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que vinha do subsolo. O rapaz chamou por ela, acreditando tratar-se de alguém ferido. A figura não respondeu, mas virou-se de maneira abrupta, como se o pescoço tivesse sido puxado para um lado. E então, muito lentamente, começou a caminhar em direção oposta. Ele não teve coragem de seguir. Outro relato veio de um motorista que saía de casa para trabalhar. Ao ligar o carro, viu pelo retrovisor alguém atravessando a rua com passos arrastados. O movimento chamou atenção porque o indivíduo não desviou do meio-fio. Simplesmente passou por cima, como se não percebesse onde seu corpo terminava e o chão começava. O motorista jurou ter visto a mão direita da figura se contorcer involuntariamente, como se respondendo a uma dor interna ou a um comando que não deveria existir. Mas o relato mais perturbador aconteceu por volta das 5 da manhã. Uma mãe que amamentava o bebê na sala ouviu passos no corredor do lado de fora de casa. Não eram passos de alguém correndo ou fugindo. Eram lentos, cadenciados, quase marcados como uma contagem. Ela se levantou e espiou pela janela estreita. A figura caminhava pelo calçamento com a cabeça ligeiramente abaixada, como se procurasse algo no chão. O detalhe que fez a mulher desabar no sofá veio segundos depois. A figura parou em frente ao portão da casa, ergueu o rosto e respirou profundamente, como alguém tentando identificar um cheiro. Ela não tinha certeza, mas afirmou que o peito da figura não expandiu. A respiração parecia vir de outra fonte, não do corpo. Quando a figura ergueu o rosto, a mulher viu brevemente parte do lado direito, iluminado por um resto de luz da rua. A pele parecia esticada demais sobre o osso, e os olhos, ou o que deveria ser os olhos, pareciam perder o foco, como se a figura não reconhecesse o próprio movimento. Ela recuou imediatamente, cobrindo a boca para não emitir som. E então, o bebê em seus braços começou a chorar. O choro ecoou na sala pequena e escapou pelas frestas da casa. A figura virou a cabeça na direção da janela. Não com curiosidade humana, mas com precisão predatória, como alguém que responde a um chamado instintivo. Por alguns segundos ficou parada, ouvindo o choro. Depois deu 2 passos para trás e desapareceu entre as sombras da rua, movendo-se como se fosse puxada para outro destino. Em menos de 4 horas desde a fuga do coveiro, o morto já caminhava pelas ruas da cidade. Não estava pedindo ajuda, não procurava direção. Caminhava como alguém atendendo a um chamado profundo, incompreensível, e cada testemunho parecia apontar para o mesmo lugar. Ele estava indo para casa. Enquanto os relatos se espalhavam pela cidade e a sombra do falecido percorria ruas estreitas como alguém seguindo um chamado ancestral, surgia outra peça do quebra-cabeça, a que a família lutou por décadas para manter enterrada. Os vizinhos mais antigos, acostumados a observar tradições silenciosas daquela linhagem,
sabiam que havia uma regra jamais quebrada. Ninguém daquela família deveria ser enterrado antes do 3º dia após a morte. Nunca. Essa prática parecia superstição aos olhos modernos, mas carregava um peso religioso, espiritual e talvez até histórico. A tradição era antiga, transmitida por sussurros entre gerações, sempre acompanhada da mesma justificativa velada, para garantir que ele não volte. A frase, dita de forma quase ritualística, nunca foi explicada diretamente, mas era repetida com um temor reverente, como se não fosse crença, fosse uma experiência vivida. O membro mais velho da família, interrogado discretamente por vizinhos após o desaparecimento do corpo, revelou o primeiro fragmento da verdade. Ele contou que um antepassado, no início do século passado, havia despertado durante o próprio velório. Não era uma história simbólica, daquelas sobre reflexos musculares ou diagnósticos equivocados. Era literal. O homem abriu os olhos horas depois de ser declarado morto e tentou sair do caixão fechado. A família, ao perceber, rompeu a tampa ainda dentro da sala e encontrou o antepassado em completo estado de confusão, com marcas profundas nas unhas e respiração irregular. Esse episódio foi varrido do conhecimento público, mas marcou o início da tradição. A partir dali, cada membro da família que morria era velado por 3 noites, nunca menos. Não importava a causa da morte, as circunstâncias ou o avanço médico. A família obedecia. Nunca enterrava antes desse prazo, porque acreditava, sabia, que seus mortos não cruzavam a fronteira entre vida e morte como os outros. E então veio o detalhe que arremessa toda a história em direção ao horror inevitável. Na morte mais recente, a família quebrou a tradição, não por escolha, não por descuido, mas por medo. O falecido havia começado a apresentar comportamentos estranhos nas últimas semanas de vida. Caminhava pela casa como se estivesse seguindo vozes. Murmurava nomes que ninguém reconhecia. Acordava no meio da madrugada, dizendo que alguém o chamava do chão. O mais tênue dos sons ao redor parecia atrair seu olhar para o solo, como se algo sob a terra mantivesse diálogo com ele. Na última noite antes da morte, a família o encontrou parado no quintal, descalço, com os pés enterrados na terra fria até os tornozelos. Estava olhando para baixo, completamente imóvel. Tiveram de arrastá-lo para dentro. Ele não resistiu fisicamente, mas os olhos, aqueles olhos, pareciam vazios, como se já não pertencessem ao corpo. Quando ele finalmente morreu, ou o que quer que tenha acontecido, a família entrou em pânico. Eles sabiam que o ritual das 3 noites não poderia ser seguido. Não da forma tradicional, porque o falecido, mesmo sem vida, ainda parecia ouvir aquilo que o chamava. Em vez de esperar, decidiram apressar o enterro, lacrar o caixão, colocá-lo na terra o quanto antes. Mas quebrar o ritual não aliviou a maldição. Pelo contrário, pareceu atiçá-la. E agora, com o corpo caminhando fora da cova, uma nova pergunta surgia. O que, exatamente, chamava aquele homem debaixo da terra? E pior, agora que ele estava solto, o que aquilo chamaria em seguida? A maior parte dos habitantes da cidade nunca soube da existência do jazigo. Ele não ficava à vista. Não tinha nome gravado. Não era visitado. Era uma estrutura antiga, quase oculta entre ciprestes, e mantida por uma regra silenciosa do cemitério. Não se mexe ali. Não se aproxima. Não se abre. Não se toca. Os funcionários mais antigos conheciam a orientação, embora poucos soubessem sua origem real. O jazigo parecia fazer parte do lugar desde antes de qualquer registro escrito. Mas quando o corpo do falecido desapareceu da cova, o coveiro, mesmo tomado pelo medo absoluto, lembrou-se de um detalhe contado por seu antecessor, um homem que trabalhara ali por 40 anos. Ele dizia que, muito tempo atrás, outro membro daquela mesma família havia sido enterrado naquele jazigo, não em uma cova comum, e que o sepultamento havia sido feito da noite para o dia, sem velório, sem padre e sem qualquer certidão pública. Apenas a família, o morto, e um silêncio que pesava como chumbo. Os arquivos antigos confirmaram a história. Um documento amarelecido, sem carimbo oficial,
mencionava um ancestral distante do falecido atual. O relatório, mais um relato do que um registro formal, descrevia que o morto apresentara comportamentos inconclusivos com o conceito de óbito, e por isso a família exigira isolamento absoluto. O texto era vago, mas carregado de entrelinhas. Alguém não quis explicar exatamente o que significava comportamentos inconclusivos. Foi então que os detalhes mais perturbadores emergiram. A tampa do jazigo apresentava marcas antigas, quase invisíveis, semelhantes aos arranhões encontrados na cova recente. Marcas de dentro para fora. A pedra, embora sólida, possuía pequenas fissuras internas, como se algo tivesse pressionado por décadas tentando escapar. A deterioração era impossível de justificar apenas pelo tempo. A erosão natural não parecia criar padrões tão simétricos, tão repetidos, tão parecidos com garras humanas. O coveiro, tomado pela curiosidade aterrorizada, aproximou-se o suficiente para notar algo que nunca havia reparado. A temperatura ao redor do jazigo era diferente. Enquanto o resto do cemitério era frio pela manhã, aquele local parecia exalar um calor antigo, abafado, quase como uma respiração presa. O ar ali era mais denso, mais úmido, e tinha um cheiro metálico muito sutil, semelhante ao que envolvera o caixão na noite anterior. Quando tocou a lateral da estrutura, sentiu uma vibração leve. Não era vento, não era o solo, era interna. A família sempre evitou mencionar esse antepassado. Quando pressionados, diziam apenas que ele não estava em paz e que era melhor deixá-lo onde estava. Mas algo no fato de que ambos, o morto do jazigo e o falecido atual, pertenciam à mesma árvore genealógica, despertou um novo padrão. Parecia que a família inteira havia herdado algo que não podia ser explicado por genética comum. Algo que os prendia a um tipo de retorno que não obedecia às leis humanas. E então veio o detalhe final, descoberto pelo coveiro ao observar marcas no chão que ele nunca tinha notado antes. Ao redor do jazigo havia rastros recentes, não pegadas, não marcas de sapato, mas sulcos irregulares como arrasto de algo pesado sendo puxado ou arrastado em movimentos curtos. Eles começavam perto da lateral do jazigo e desapareciam alguns metros adiante em direção ao meio do cemitério. Eram frescos. Daquela noite, alguém ou algo saíra do jazigo. Ou talvez, alguma coisa dentro dele tivesse respondido à presença do corpo recém-desenterrado. O cemitério não era apenas o lugar onde o morto retornara. Era o ponto de encontro de algo muito mais antigo, muito mais vivo e muito mais consciente do que qualquer membro da família queria admitir. O cemitério passou o dia em estado de alerta silencioso. Funcionários evitavam circular sozinhos, visitantes encurtavam o tempo de permanência, e até os pássaros pareciam manter distância das árvores mais próximas da cova vazia. O clima não era apenas de medo, era de expectativa, como se o solo aguardasse algo, como se estivesse prestes a devolver ou reclamar aquilo que escapara durante a madrugada. Foi ao entardecer, quando a luz começava a desaparecer por trás das nuvens espessas, que o vigia notou algo estranho na área central do cemitério. Era uma trilha fina, quase imperceptível, que não existia pela manhã. Não era pegada, não era marca de pneu, não era arraste de ferramenta. Era uma linha irregular, como se algo tivesse sido empurrado ou arrastado em silêncio por uma superfície lisa. A trilha começava exatamente na borda da cova abandonada. O vigia aproximou-se devagar, cada passo ecoando entre as lápides. A terra ao redor da trilha parecia diferente do restante do solo, mais escura, mais úmida, como se tivesse sido tocada recentemente por algo quente demais ou frio demais para se comportar como terra comum. Ele agachou-se, tocou a borda da trilha e sentiu uma textura estranha. Não era lama, não era poeira. Era como se a superfície tivesse sido pressionada por algo que se movia sem pernas. A trilha seguia em direção ao muro dos fundos do cemitério, serpenteando entre os túmulos, contornando lápides como alguém que se move sem entender plenamente a geografia ao redor. Havia momentos em que a trilha parecia se interromper por alguns metros, apenas para reaparecer adiante,
como se a coisa que a criava tivesse levantado o corpo e arrastado apenas parte dele. O vigia seguiu o rastro com o coração acelerado, sentindo a respiração ficar curta a cada passo. Quando chegou perto do muro, viu o detalhe que transformou o medo em certeza. Na base da parede havia marcas de unhas profundas, 4 linhas paralelas descendentes talhadas no cimento, como se algo tivesse escalado o muro, mas de fora para dentro. Não havia qualquer lógica naquilo. A criatura não fugira do cemitério, tinha entrado nele ou retornado após vagar pela cidade. Os arranhões eram recentes, ainda com resíduos de terra úmida nas bordas. Mas havia outra coisa. Logo ao lado das marcas, o vigia encontrou fragmentos de madeira. Eram restos do caixão, mas não estavam quebrados em lascas comuns. Estavam curvados, entortados, distorcidos em formas que madeira não deveria assumir. Uma dobra profunda no meio de uma tábua indicava pressão de dentro para fora, como se o falecido tivesse usado uma força que um ser humano vivo jamais possuiria. O vigia olhou para trás, seguindo a trilha com os olhos, e percebeu que ela não terminava ali. Um segundo rastro mais fino seguia para outro ponto do cemitério, o jazigo antigo. A duplicidade dos caminhos revelava algo aterrador. O que saíra da cova percorrera 2 destinos: o muro, onde entrou novamente no cemitério, e o jazigo, onde algo parecia tê-lo atraído. Quando o vigia aproximou-se do jazigo, sentiu o ar ficar mais pesado. O calor antigo da estrutura agora estava mais forte, como se tivesse sido recentemente ativado. A vibração leve, notada pelo coveiro horas antes, estava mais intensa. Ele encostou a palma da mão na pedra e recuou imediatamente. A superfície estava quente, como a tampa de um forno. A sensação crescente de que 2 entidades, ou 2 presenças, interagiam no mesmo espaço, atravessou seu corpo como uma corrente fria. E então, ao olhar para o chão, ele viu o que o fez perder o equilíbrio. Havia marcas de joelhos na terra. Não eram marcas profundas, mas eram recentes o suficiente para manter o contorno. Alguém ou algo havia ficado ajoelhado ali, bem diante do jazigo, como quem espera, reverencia ou aguarda um comando. O vigia sentiu que deveria correr, mas continuou parado, encarando o jazigo. E foi nesse exato instante que a pedra vibrou uma última vez, mais forte do que antes, como se algo lá dentro tivesse respondido. O coveiro passou o dia inteiro tentando fingir que sua mente ainda funcionava como antes. Ele tentou justificar a fuga, racionalizar o medo, convencer-se de que o corpo abandonado na cova não poderia ter saído andando. Mas enquanto caminhava pelo cemitério ao entardecer para recuperar seus pertences, percebeu que a lógica já não servia para nada. Algo naquele solo havia acordado e agora parecia pulsar sob cada passo. A capela ficava em um canto isolado, perto de túmulos antigos e de uma fileira de ciprestes que bloqueava parte da luz. Era ali que ele guardava sua lanterna, suas anotações e algumas ferramentas menores. Entrar naquele espaço, normalmente silencioso e acolhedor, deveria trazer um breve conforto. Mas naquela noite, a capela parecia respirar. O ar estava pesado, morno, como se tivesse sido ocupado recentemente por alguém ou algo que não precisava de luz. Quando o coveiro empurrou a porta, ouviu um estalar leve vindo do teto. Pensou ser apenas madeira envelhecida, até perceber que o som se repetia, agora mais próximo, como passos curtos em um piso que deveria estar vazio. Ele ligou a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e revelou o altar simples, as velas apagadas, os bancos cobertos por poeira. Nada fora do comum. Ainda assim, o coveiro sentia olhos sobre ele. Um peso silencioso, uma presença densa, o tipo de pressão que antecede a revelação de algo terrível. Então, ouviu a voz, fraca, abafada, quase um sussurro. Não veio da porta, não veio dos fundos, veio debaixo dele, do chão de madeira. Eu estou aqui. O coveiro congelou. A lanterna tremeu em sua mão. Ele tentou dizer algo, mas sua garganta se fechou como se tivesse engolido pedra.
O sussurro veio novamente, desta vez mais lento, mais profundo, quase arrastado por alguém que ainda aprendia a usar a própria voz. Eu te encontrei. O coveiro recuou um passo, mas suas pernas não obedeciam completamente. A lanterna caiu e rolou até tocar o rodapé. O feixe de luz apontou para uma fresta no assoalho, revelando uma fenda escura que não deveria estar ali. E então, da escuridão daquela fresta, algo se moveu. Primeiro um dedo, depois outro. Unhas longas, sujas, arranhando a madeira como se buscassem apoio para subir. A madeira estalou sob a pressão, cedendo lentamente. O coveiro soltou um gemido involuntário, um som de puro pavor, ao perceber que aquilo que tentava emergir não estava apenas vivo. Estava procurando por ele. A voz veio mais uma vez, agora tão próxima que parecia falar diretamente dentro de sua mente. Você tentou me enterrar. A madeira rachou. Uma mão inteira surgiu, avançando pelo buraco como se agarrasse o ar. A pele era pálida demais, quase brilhante sob a lanterna caída. Os ossos pareciam desalinhados, como se cada articulação tivesse sido remontada às pressas. A mão se apoiou com força no chão da capela, puxando o peso de um corpo que se aproximava. O coveiro tropeçou para trás, esbarrando no banco mais próximo. O som ecoou pela capela silenciosa, mas não abafou o que veio a seguir. Uma respiração irregular, grave, que parecia misturar terra, poeira e algo mais quente, mais vivo, mais antigo. Então, do buraco no chão, surgiu metade de um rosto. Não era o rosto que havia sido velado. Era uma versão distorcida, marcada por terra seca e por um humor inquietante, como se o corpo estivesse tentando reconstruir a forma humana a partir de fragmentos esquecidos. O olho esquerdo, porém, estava firme, fixo no coveiro, como se reconhecesse a primeira pessoa que tentou devolvê-lo para a terra. O coveiro tentou correr, mas a porta da capela bateu sozinha com um impacto tão forte que o som reverberou pelos vitrais. Ele estava preso com algo que deveria estar morto, mas que agora se erguia do subsolo com uma certeza terrível. Não queria voltar para onde havia sido colocado. Queria alguém para levar junto. E naquele instante, enquanto o rosto emergia mais um pouco pela fenda, os lábios secos se moveram uma última vez, dizendo palavras que congelariam qualquer esperança de fuga. Você abriu o caminho. A capela inteira pareceu respirar naquele segundo. O que emergia não era apenas o falecido, era tudo aquilo que o chamava. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.